Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar o Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes sobre todos vocês que nos acompanham pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Este é mais um culto promovido pela Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Desejamos que Ele traga honra e glória ao nome do Senhor e edificação, fortalecimento da nossa fé e da nossa comunhão com o nosso Deus nesta noite. Sigamos, portanto, este culto adorando, louvando e glorificando o seu nome como Ele merece receber de cada um de nós o nosso louvor, a nossa adoração, toda honra, toda glória, todo louvor. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 23 do Inário para o Culto Cristão, Não a Nós, Senhor. Cantemos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações, onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 71, do verso 5 ao verso 8. E assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti eu tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno. A ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão repletos do teu louvor e da tua glória continuamente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado a Deus por mais uma vez aqui, desta forma online, Senhor, poder cultuar o teu santo nome, junto com os meus irmãos.
Que a tua bênção, Senhor, continue sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor continue recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, porque com certeza fazemos com os nossos corações, com a nossa vida voltada para Ti, Senhor. Como Tu és grande, como esse salmo belíssimo diz para a gente que o Senhor é o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que Tu tens feito em nossa vida. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu servo, que vai trazer a palavra, Senhor. Que o Senhor receba todo esse culto que prestamos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse é o nosso momento informativo e gostaríamos de lembrar os irmãos da nossa igreja que os nossos cultos continuam acontecendo todo domingo às 10 da manhã, tanto de forma online como de forma presencial. O culto de domingo à noite às 19 horas somente de forma online e na quarta-feira também online o nosso culto de oração, de reflexão na palavra do Senhor, que com certeza tem sido uma bênção nas nossas vidas e também transmitimos em nosso canal do YouTube. No sábado, às 19 horas, lembramos a toda a nossa juventude que nós temos o nosso Juventude Conectada, que acontece tanto de forma presencial no templo da nossa igreja, mas também transmitimos através do canal do YouTube. Para participar de um de nossos cultos presenciais, você pode pegar o link
está recebendo o link tanto em nosso aplicativo quanto nos vários grupos de WhatsApp da nossa igreja. E nesse link nós disponibilizamos a sua inscrição toda quarta-feira após a live do pastor Marcos. Esses links eles são disponibilizados e os irmãos podem assim fazer as suas inscrições. Lembramos aos irmãos que no dia 17 de outubro nós teremos a nossa Assembleia Digital. O link já está em nosso site, em nosso aplicativo, então você pode fazer a sua inscrição e participar desse momento histórico na nossa igreja e também um momento onde todos vamos poder definir, discernir algumas coisas diante do Senhor nosso Deus para um melhor aproveitamento da nossa igreja. Também queremos lembrar os irmãos da nossa equipe de aconselhamento. Nossos irmãos estão trabalhando, ajudando muitas pessoas. Também os nossos pequenos grupos que acontecem de forma online e é uma bênção nas nossas vidas. E também lembrar os irmãos que todo dia, às 7 e às 18 horas, de segunda a sexta, nós temos o nosso grupo de oração através do Google Meet. Se você deseja mais informações, se você deseja receber algum desses links, entrar em um pequeno grupo, fale conosco através do nosso WhatsApp, que aparece agora na sua tela. Também você pode saber mais sobre os nossos ministérios acessando o nosso boletim, que está em nosso site e também em nosso aplicativo. Que Deus continue abençoando o trabalho das nossas mãos, porque com certeza o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Que Deus te abençoe. Amém.
Em nosso momento de dedicação dos dízimos e das ofertas, gostaria de ler aquilo que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que possamos fazer desse momento um momento de alegria, de felicidade, porque tudo aquilo que temos primeiro veio das mãos do Senhor, e se devolvemos a Ele, porque cremos que Ele é quem nos sustenta, é quem nos dá tudo o que possuímos. Você pode estar transferindo então o seu dízimo, a sua oferta, uma oferta específica, ou o seu plano de investimento para o centenário da nossa igreja, através de um dos 5 bancos que aparecem agora na sua tela. Você pode estar também enviando uma oferta específica para a compra de cestas básicas. Ao fazer a sua transferência, ao fazer o seu depósito, nos envie o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br. Nesse e-mail você vai descrever a destinação do valor que você nos enviou, se é dízimo, oferta, se é uma oferta específica ou se é para o nosso plano do centenário. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que Ele seja sempre o nosso sustentador e que possamos confiar nele e por isso fazer desse momento um momento de muita alegria. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus os dízimos e as ofertas que foram depositados diante do seu altar. Senhor, muito obrigado a Deus pelo sustento que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pelas condições que o Senhor tem dado ao teu povo. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá o pão de cada dia, o ar que respiramos
E o mínimo, Senhor, que nós podemos fazer é sermos fiéis em tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E por isso fazer desse momento um momento de alegria, fazer um momento de generosidade do nosso coração, sabendo que confiamos somente no Senhor e o Senhor há de prover todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Pai, por essa confiança, por sabermos que o Senhor é um Pai bondoso, amoroso e que tem feito muito mais por nós do que nós realmente merecemos. Nos ajuda, Senhor, ajuda cada servo teu que está desempregado, que está precisando, ó Pai, voltar ao mercado de trabalho. Abre portas, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Mas muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para a nossa reflexão nesta noite,
Gostaria de compartilhar a palavra de Deus no Salmo 23, dando continuidade ao nosso estudo nesse salmo tão precioso para nós. Leremos hoje os versos 2 e 3. Salmo 23, versos 2 e 3. Esses dois versos dizem assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O verso primeiro nós sabemos de cor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E logo depois de apresentar esta verdade que estava no seu coração, Davi afirma: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como vimos no domingo passado, este salmo descreve o relacionamento de um pastor e a sua ovelha. Davi está falando como uma ovelha. Ele que fora pastor de ovelhas no passado, agora se coloca na condição de uma ovelha sendo cuidada por um pastor. Ele procura retratar Deus como o pastor da sua vida, como aquele que cuida da sua vida. Vejamos então nesta noite, através desses dois versos, algumas outras qualidades desse pastor e até mesmo algumas atitudes desse pastor com as suas ovelhas. A minha expectativa é que ao final desta mensagem você tome a decisão de colocar a sua vida nas mãos desse pastor. É que você tome essa decisão de dizer do fundo da sua alma: o Senhor é o meu pastor. É Ele quem cuida de mim a partir de hoje. Ele é quem vai cuidar da minha vida a partir de hoje, porque hoje, pela fé, eu coloco a minha vida em suas mãos. Vejamos então o que faz o bom pastor. Primeiramente, ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Os pastos verdejantes são um bom alimento para as ovelhas. Elas se satisfazem nesses pastos. Os pastos verdejantes são um símbolo da provisão que o bom pastor providencia para as suas ovelhas, porque ele procura sempre suprir as suas necessidades. Da mesma forma, Deus sempre procura suprir as minhas, as suas, as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, verso 19 nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus, suprirá todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Essa era a convicção do apóstolo Paulo e essa precisa ser a nossa convicção, que Deus ainda hoje supre as nossas necessidades. Ele providencia os pastos verdejantes onde seremos, portanto, atendidos nas nossas necessidades. Assim como um pastor alimenta as suas ovelhas, Deus também alimenta e supre as nossas necessidades. O pasto que o pastor providencia não é um pasto qualquer, é um pasto verdejante. Não é um pasto seco, mas é um pasto verdejante. Warren Wiersbe diz que em Israel os pastos eram viçosos e verdejantes depois da estação das chuvas, mas não ficavam assim o ano todo. Não havia cercas, a terra era acidentada e perigosa, cheia de animais selvagens e muitas vezes cheias de cobras. O rebanho ficava muitas vezes indefeso e precisava de cuidados constantes do seu pastor. Esses versos de 1 a 3 enfatizam que o bom pastor é suficiente para todas as necessidades das suas ovelhas, todas as necessidades que as suas ovelhas passam enquanto pastam, enquanto estão sob os cuidados do seu pastor.
precisam principalmente de alimento, capim, precisam de água, precisam de descanso, precisam de um pastor que as conduza. Portanto, quando nós, como povo de Deus, seguimos o bom pastor, temos então condições de suprir todas as nossas necessidades. Quando o povo de Deus segue o seu pastor, tem tudo o que precisa, não carece de coisa alguma a mais para viver de forma adequada. Um outro autor afirmou que deitar em pastos verdejantes não tem o sentido de ele me obriga a deitar. Não, não é uma atitude obrigatória, é uma atitude prazerosa. A ideia é que o pastor encontre um lugar, encontre pastagens verdejantes onde as ovelhas possam deitar com prazer, com alegria para descansar. Pastos verdejantes significam locais em campos ou prados onde a erva é abundante, um bom local para as ovelhas pastarem e descansar. Isso pode precisar ser traduzido como campos onde há muita grama para se comer ou campos bons para pastar. São esses campos que Deus, como bom pastor, providencia para nós, cuidando de cada um de nós. Um outro autor nos lembra muito bem que o nosso alimento é a palavra de Deus. O nosso alimento é a palavra do Senhor. É com ela que nós, ovelhas desse rebanho, nos alimentamos. É nela onde encontramos o alimento, nela onde encontramos o maná, nela é exatamente onde nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa subsistência. Portanto, busque na palavra de Deus, que Ele já preparou, o alimento para a sua alma, para nutrir a sua alma, para nutrir a sua fé, para nutrir o seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, esse bom pastor guia-nos a águas tranquilas. Guia-nos a águas tranquilas. As ovelhas precisam de água. Sim, precisam muito de água. Devemos notar que a chave ou indicação da localização da água está com o pastor. Ele é quem sabe exatamente onde estão os melhores bebedouros, onde as suas ovelhas encontrarão as melhores águas, as águas cristalinas. Onde ele encontrará, ele sabe muito bem onde poderá levar as ovelhas para que elas possam beber dessa água e satisfazer a sua sede. Muitas vezes o próprio pastor cava poços com muito trabalho e esforço, e é para esses pontos que conduz o seu rebanho. Deus é quem nos guia, Deus é quem providencia água fresca e cristalina para cada um de nós, para cada um de nós. As ovelhas não se deitam quando estão famintas e não bebem águas de riachos de correntezas fortes. Elas procuram sempre águas tranquilas, águas refrigerantes, águas cristalinas, não águas turbulentas. Elas não se sentem bem em águas turbulentas, elas se sentem bem nas águas calmas, nas águas cristalinas. Às vezes o pastor cria uma represa temporária num córrego para que as ovelhas possam saciar a sua sede. Leva-me para junto das águas tranquilas, disse o salmista. As águas tranquilas são as águas de quietude, águas em lugares de repouso, riachos de águas calmas. O organismo da ovelha é constituído de cerca de 70% de água em média. Em média, 70% de água. Uma água, ou melhor, a água determina a vitalidade, a força, o vigor da ovelha, sendo, portanto, essencial ao seu bem-estar geral e à sua saúde. Se o suprimento de água diminui, começa a desidratação.
Quando as ovelhas estão sedentas, tornam-se inquietas e partem à procura de água para se satisfazerem e correm o risco de beberem água suja, água imunda, água contaminada por vermes. Cristo, o nosso bom pastor, deixou claro que exatamente do mesmo modo, os homens de alma sedenta só poderão satisfazer a sua necessidade de sede, de vida espiritual nele mesmo. Vá comigo a João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e 38. João 7, 37 e 38 nos diz que no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essas águas cristalinas nós vamos encontrar em Jesus, o bom pastor. É Ele quem nos conduz a essas águas, Ele é a fonte dessa água. E Ele continua dizendo, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim, de quem confia em mim. Rios de água viva irão correr, irão jorrar do interior daquele que crê em mim, daquele que confia em mim. João 4, versos 13 e 14, esses dois versos estão no contexto do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus disse àquela mulher: quem beber desta água, deste poço, o poço que Jacó dera a sua herança aos seus filhos, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Infelizmente, a dificuldade é que as pessoas que se acham sedentas de Deus, muitas vezes não sabem ao certo onde devem procurar e nem o que estão procurando. É justamente por causa disso que temos um tremendo número de pessoas perdidas neste mundo. As três principais fontes da água para a ovelha são o orvalho da relva, o poço que pode ser cavado, portanto, pelo pastor, e as nascentes de águas, ou os córregos. O orvalho da relva é muito interessante para nós, porque o bom pastor faz muitas vezes o rebanho sair bem cedo para pastar nos pastos cheios de orvalho puro e de relva. Ali elas se alimentam do pasto e bebem do orvalho. As biografias dos grandes homens e mulheres de Deus têm algo em comum. Sempre foram homens e mulheres de oração que na primeira hora do dia se levantam para buscar a Deus, se levantam para buscar o seu alimento espiritual, bebendo, comendo da palavra de Deus, orando, gastando tempo com Deus e com a palavra do Senhor. Sempre saímos desses momentos com Deus, desses momentos de meditação e oração, revigorados no nosso coração, no nosso relacionamento com Deus. O salmista, no Salmo 42, versos 1 e 2, nos diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Precisamos buscar em Deus a nossa satisfação. Não podemos substituir as fontes de água cristalinas por cisternas furadas. Não podemos buscar saciar a nossa sede em fontes que não têm condições para isso. Deus falou através do profeta Jeremias, em Jeremias 2, verso 13, o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Nós não podemos abandonar o Senhor,
que é a fonte de água cristalina, porque somente Ele pode satisfazer a nossa alma. Esse bom pastor, Ele nos leva até as águas cristalinas. Em terceiro lugar, esse bom pastor refrigera a nossa alma. Sim, Ele refrigera a nossa alma. Refrigerar a alma é uma expressão bem interessante. Bem interessante. Muitas vezes, quando estamos com muito calor e tomamos uma água geladinha, sentimos aquele frescor, sentimos como se o nosso organismo estivesse sendo refrigerado. Refrigerado. Por que será que Davi utilizou essa expressão? Será que a ovelha que está sob os cuidados do bom pastor pode sofrer angústia? Pode sofrer tristeza ou dissabor? Sim, todos nós somos sujeitos a isso. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Até mesmo Davi, o autor do Salmo, sabia o que era estar abatido e desalentado. Sabia o que era sentir-se sem forças em si mesmo para enfrentar os problemas da vida. Certa vez, no Salmo 42, ele também fez uma pergunta a si mesmo. Ele disse, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação. Por que estás abatida, ó minha alma? Podemos nos abater por muitas coisas, por muitos motivos, por muitas situações, mas Deus é aquele que tem poder para refrigerar a nossa alma, para nos dar refrigério, refrigério. Quem já morou numa cidade calorenta como o Rio de Janeiro sabe muito bem o que é a refrigeração de um ambiente. O Rio de Janeiro tem chegado a temperaturas próximas ou até superiores a 50 graus. Andando na rua debaixo de um sol escaldante, às vezes, entrar numa loja refrigerada faz muito bem. É como se você estivesse encontrando um oásis no meio do deserto. Ainda hoje, Deus refrigera a nossa alma em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às adversidades da vida. Como precisamos desse refrigério. É nele que encontramos, é Ele quem nos dá o refrigério em meio às lutas e provações. Mas há um segundo sentido dessa expressão que nós precisamos nos lembrar e abordar aqui nesta noite. A mesma palavra que significa refrigera a minha alma também pode ser traduzida do hebraico por restaura a minha alma. Restaura a minha alma. Certo autor afirmou que o salmista estava dizendo, Ele restaura a minha alma. E essa expressão é uma expressão aberta a mais de uma interpretação. Pode representar a ovelha perdida, trazida de volta, sendo restaurada à comunhão das outras ovelhas, sendo restaurada aos cuidados do pastor, sendo restaurada ao aprisco. Por outro lado, quando o salmista diz, restaura a minha alma, pode significar restaura a minha vida. Restaura a minha vida, restaura a mim mesmo. E restaurar tem um sentido aqui físico, psicológico, emocional, espiritual. Deus, como bom pastor, é aquele que não apenas refrigera a nossa alma em meio às lutas, mas também restaura a nossa vida. Restaura a nossa vida. Ainda que nos desviemos e venhamos a nos perder pelos nossos próprios caminhos, Ele nos restaura. Que bênção preciosa! A recuperação ou revivificação das ovelhas retrata a renovação mais profunda do ser humano, espiritualmente perverso ou doente, como ele pode ser.
O significado aqui de restaurar é restaurar a vitalidade, restaurar o vigor, restaurar as forças, é renovar, revigorar. O Senhor restaura a nossa alma. Depois de termos caído, depois de termos desmaiado, o pastor não cuida apenas das ovelhas sãs, das ovelhas sadias, ele cuida também das ovelhas doentes, das ovelhas enfermas e restaura a sua saúde. Deus está disposto a cuidar de nós e a restaurar cada um de nós, dando-nos o perdão, dando-nos a cura, tratando-nos naquilo que precisamos ser tratados. Este Deus que refrigera a nossa alma é aquele que restaura a nossa vida. Restaura a nossa vida. Restaura a cada um de nós para que voltemos ao seu aprisco, para que voltemos aos seus caminhos, aos seus planos, aos seus propósitos para cada um de nós. Em quarto lugar, esse bom pastor, esse maravilhoso pastor, é aquele que nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É interessante perceber que essa expressão, guia-me pelas veredas da justiça, é uma declaração e não uma oração. É a declaração de uma ovelha que está sendo guiada pelo seu pastor, que está debaixo da liderança do seu pastor, que está sujeita ao seu pastor, que aceita o governo e a liderança do seu pastor. Guia-me pelas veredas da justiça. Essa expressão, o verbo guiar aqui, tem a ideia de liderança, de conduzir, de governo sobre a nossa vida. E o verbo está no imperfeito, e todo verbo no imperfeito, no hebraico, representa uma ação incompleta, ainda não terminada, não concluída. Essa ação ainda não acabou. Ele continua guiando a sua vida e continuará guiando a sua vida até o fim. E ele precisa guiar a sua vida hoje, domingo, mas amanhã também, na segunda-feira. Ele precisa guiar a sua vida em todos os dias. Ele precisa guiar as suas decisões, as suas escolhas. Mas isso só será possível se você se colocar debaixo da autoridade dele. Se você permitir que ele guie a sua vida, que ele guie os seus passos. Esse verbo é indicado aqui para conduzir, para retratar Deus conduzindo a nossa vida. E nós encontramos alguns textos paralelos nos Salmos que nos ajudam a compreender isso. Salmo 31, por exemplo, verso 3, o salmista disse: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e guiarás. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e guiarás. Deus é quem nos conduz. O Salmo 73, verso 24, nos diz: tu me guias com o teu conselho. Tu me guias com o teu conselho. Deus nos guia com o seu conselho, com aquilo que ele ministra ao nosso coração, com aquilo que nós encontramos na sua palavra. Dessa forma, ele nos guia pelas veredas da justiça. O Salmo 143, verso 10, nos diz, nos apresenta uma oração do salmista em que ele pede a Deus: ensina-me, ó Deus, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu Espírito, que o teu bom Espírito me guie por um terreno plano, que o teu bom Espírito conduza a minha vida. É um pedido que o salmista está fazendo a Deus e que eu e você precisamos fazer todos os dias. É interessante saber que as ovelhas facilmente formam hábitos. Se entregues a si mesmas,
Quando as ovelhas são entregues a si mesmas, seguirão sempre os mesmos caminhos até que estes se tornem gastos e deixem de ser os pastos verdejantes. A ovelha entregue a si mesmo pasta pelas mesmas colinas até que a vegetação fique completamente destruída. Muitos dos melhores rebanhos de ovelhas acabam deteriorados e sem condições de recuperação simplesmente por falta de rodízio na pastagem, por causa de erro na administração da criação e devido à indiferença ou ignorância dos criadores. As ovelhas precisam ser guiadas por um pastor para que não andem nos seus próprios caminhos e acabem sofrendo danos irreparáveis. Isaías 53 nos diz: cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Estávamos perdidos como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. As ovelhas precisam ser guiadas por um pastor, e elas serão guiadas por um pastor na medida em que estiverem debaixo da autoridade do pastor, debaixo da liderança do pastor, para não andarem nos seus próprios caminhos e acabarem sofrendo danos irreparáveis. As ovelhas não têm como se virar sozinhas, dependem de um pastor que possa guiá-las até os melhores pastos. Periodicamente elas devem ser transferidas de um pasto para o outro. Infelizmente a Bíblia nos ensina que a maioria das pessoas é teimosa. Teimosa. Preferem seguir as suas próprias convicções e seus próprios caminhos a seguir aquele que é o seu pastor. Por causa do orgulho pessoal, muitas vezes insistem que sabem aquilo que é melhor para si mesmas, embora os resultados desastrosos sejam muitas vezes evidentes, sejam claros. Assim como as ovelhas, cegas, habitual ou estupidamente, seguem umas às outras, sempre pelos mesmos caminhos, até que se tornem completamente desgastados, nós também muitas vezes agarramos-nos a hábitos que podem arruinar a nossa vida, ou até mesmo já tenham arruinado outras vidas, outras pessoas. E afirmamos sempre: nós sempre fizemos isso desse jeito. E temos que continuar passando por esse mesmo caminho. Não importa se ele está desgastado, não importa se não existe mais vegetação, não importa se nós não teremos mais alimento nesse pasto, nesse caminho. Quando a ovelha diz: guia-me pelos caminhos da justiça, ela está dizendo: Deus é aquele quem me guia. É aquele quem conduz a minha vida pelos caminhos retos, pelos caminhos da justiça. Mas muitas vezes queremos seguir o nosso próprio caminho. Isso me faz lembrar de Provérbios 14, verso 12, onde o sábio disse que há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é morte, o fim dele é destruição. A ovelha teimosa, orgulhosa, normalmente persiste em seguir sempre as mesmas trilhas e acaba se tornando um feixe de ossos numa terra arruinada. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue os seus próprios caminhos e venha atrás de mim, porque eu sou o bom pastor, disse Jesus. Temos sido guiados pelo Senhor. A sua vida tem sido guiada por Deus. A sua vida tem sido conduzida por Deus. Você tem se sujeitado à liderança do Senhor Jesus, permitindo que Ele, de fato, conduza a sua vida. Você tem se sujeitado a Ele, ao seu governo, à sua autoridade. Ele deseja nos guiar pelos caminhos da justiça. As veredas da justiça para as ovelhas não passam de veredas corretas, mas têm, além disso, um conteúdo moral exigente para o rebanho humano, cujos caminhos envergonharão ou justificarão o bom nome do seu pastor, afirmou De Kidner.
A expressão caminhos da justiça tem sido compreendida de várias maneiras. Certo autor propõe caminhos que levam à felicidade, caminhos certos, caminhos retos. Essas são as veredas da justiça. Os caminhos são aqueles que evitam lugares perigosos e que levam a pastagens abundantes, onde as ovelhas podem pastar em segurança e em tranquilidade. Um outro autor afirmou que uma bênção que vem da liderança do bom pastor é a orientação no caminho da justiça. Um bom pastor conhece os caminhos certos para levar as ovelhas para casa com segurança. Da mesma forma, o Senhor não perde as suas ovelhas, mas as guia pelo caminho certo. Ele faz isso em parte por causa da sua própria reputação, por causa do seu próprio nome. Agostinho de Hipona escreveu que ele converteu a minha alma, dizia ele. Conduziu-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ele me gerou nos caminhos estreitos em que poucos andam, que são os caminhos da justiça, que são os caminhos retos, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Não por causa do meu mérito, mas por causa do seu nome. Não por causa dos méritos que poderiam haver em mim, disse ele, mas por causa do seu nome, que precisa ser honrado nas nossas vidas, que precisa ser glorificado nas nossas vidas, que precisa ser glorificado em cada um de nós. Esse bom pastor é aquele que nos guia pelas veredas da justiça. É aquele que guia as nossas vidas pelos seus planos retos, que são sempre os melhores para nós, muito melhores do que os nossos. Esse bom pastor nos guia por esses caminhos quando nós permitimos, quando nós deixamos, quando nós nos submetemos à sua liderança, ao seu cuidado, ao seu governo. A pergunta que não quer calar é: diante de todos os cuidados desse bom pastor, você quer colocar a sua vida pela fé em suas mãos? Diante de tudo aquilo que esse bom pastor tem condições de fazer por você, você quer colocar a sua vida nas suas mãos? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo, onde você estiver nesse momento, acompanhando-nos pela rádio, acompanhando-nos pela internet. Feche os seus olhos nesse momento. Se a sua vida ainda não está debaixo dos cuidados desse bom pastor, decida hoje colocá-la em suas mãos. Decida hoje colocar a sua vida nas suas mãos, através de uma oração. Diga a Deus do fundo da sua alma: Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu confio em Ti plenamente. Creio que somente em Ti encontrarei descanso, encontrarei água cristalina, encontrarei pastos verdejantes. Somente Tu podes refrigerar e, mais do que isso, só Tu podes restaurar a minha vida. Restaurar a minha vida, trazendo-a de volta ao Teu aprisco, ó Deus. Eu tenho me perdido pelos meus próprios caminhos, mas eu quero que Tu guies a minha vida a partir de hoje. Eu quero me colocar debaixo da Tua autoridade, da Tua liderança, para que Tu guies a minha vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você e orar por você nesse momento. Vamos orar? Pai Celeste, contempla neste momento todos aqueles que estão tomando uma decisão ao lado do Senhor, decidindo pela fé colocar suas vidas, ó Deus, em Tuas mãos.
crendo que Tu és o Deus que nos conduz pelas veredas da justiça, crendo que Tu és o Deus que refrigera a nossa alma em meio às aflições, mas que restaura a nossa vida com Teu perdão. Crendo, ó Deus, que Tu és aquele que supre as nossas necessidades, mas especialmente supre a necessidade da nossa alma com a Tua palavra bendita. Tu és aquele que em Jesus sacia a nossa sede de Ti. Ó Senhor amado, contempla aqueles que estão tomando nesta hora a decisão de entregarem, de colocarem suas vidas em Tuas santas mãos. Escreve seus nomes no livro da vida. Aqueles que porventura, ó Deus, estão se voltando para Ti, estão voltando para o aprisco do Senhor, dizendo: Deus, restaura a minha vida, restaura a minha vida. Senhor, confirma essas decisões em seus corações, nesses que estão se reconciliando com o Senhor nesta noite. Tem misericórdia e faz uma grande obra em nosso meio, para a honra e para a glória do Teu santo e excelso nome. É o que nós Te pedimos, Deus. É o que nós Te rogamos e suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se você deseja compartilhar conosco a sua decisão ou algum pedido de oração, envie-nos uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria, que é o 994357778. E desta forma continuaremos orando por você. Que Deus para tanto nos ajude e nos abençoe. Amém. Hino de número 335 do Inário para o Culto Cristão. De Teu cuidado terno me cercas, ó Salvador. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, convidando para que permaneçam conosco no Instagram da nossa igreja, no perfil @ibcapunga. Você nos encontrará em mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. Gostaríamos também de compartilhar uma informação muito importante, especialmente para todos os membros da nossa igreja. No próximo sábado, dia 17, às 16 horas, teremos uma Assembleia Geral Extraordinária no formato digital, autorizado por uma lei federal. Estaremos realizando, portanto, esta Assembleia com apenas duas propostas. A primeira proposta será a inclusão no nosso estatuto da possibilidade de
realização de assembleias digitais, para que não fiquemos sujeitos apenas ao período de vigência dessa lei federal. Também incluiremos na pauta desta assembleia a proposta de formação de uma comissão revisora do nosso estatuto, para que no futuro próximo apresente à nossa assembleia, com força de proposta, uma proposta de reforma para o nosso estatuto. A nossa assembleia começará no dia 17, às 16 horas, 4 horas da tarde. Teremos um momento de abertura e depois teremos o período de votação eletrônica, que se estenderá até o outro domingo, dia 25, às 10 horas da noite. Queremos contar com a ajuda de todos os irmãos, fazendo as suas inscrições. As inscrições para a Assembleia são necessárias para a verificação do quórum. Para a votação, os irmãos que se inscreverem receberão posteriormente um link para realizarem as suas votações. Então, nós contamos com a participação dos irmãos, especialmente dos mais novos, ajudando os mais velhos, para que eles também possam fazer as suas inscrições. Você, meu irmão, certifique-se que todos os membros da sua família, que também são membros da nossa igreja, estejam inscritos. Você, líder de pequeno grupo, certifique-se que todos os membros do seu pequeno grupo já se inscreveram. Você, líder de ministério, ajude-nos, portanto, a divulgar junto a todos os seus membros que congregam, que participam dos seus ministérios, enfim. Trata-se, portanto, de um envolvimento de toda a nossa igreja, inclusive das nossas congregações, porque os irmãos que congregam nas nossas congregações também são membros da Igreja Batista da Capunga e da mesma forma poderão participar da nossa assembleia. E nós pedimos a ajuda especial dos pastores das nossas congregações, orientando os nossos irmãos nas congregações, para que, desta forma, não tenham nenhuma dificuldade. Estejam atentos que o link para as inscrições está disponível no aplicativo da nossa igreja, assim como o edital de convocação e o estatuto atual, uma cópia do estatuto atual também está no aplicativo da nossa igreja e você poderá acessar e tirar as suas dúvidas ali. Mas se você ainda tiver outras dúvidas, sugestões, pedidos de esclarecimento, você poderá enviar até quinta-feira, dia 15, essas dúvidas e sugestões para o WhatsApp da nossa secretaria. Nós encaminharemos para a comissão jurídica da nossa igreja e os nossos irmãos poderão então apreciar todas as questões que forem a ela encaminhadas. Estejamos, portanto, orando ao Senhor, para que o Senhor nos conceda esta bênção, esta vitória, de conseguir o quórum necessário para a realização desta Assembleia. É certamente um desafio novo, diferente, imposto tão somente por conta da realidade desta pandemia. E nós precisamos contar com a ajuda de todos os irmãos. O quórum para esta Assembleia exigido está por volta de 600 membros da nossa igreja. Nós precisamos de aproximadamente 600 inscrições, 600 votantes, 600 participantes e por isso nós precisamos da ajuda dos irmãos. Um detalhe interessante é que nós não temos como reunir no templo nesse momento 600 pessoas. Por isso precisamos aproveitar a autorização que esta lei federal nos concede para realizar esta Assembleia Digital e garantir no nosso estatuto a autorização para que realizemos outras que se façam necessárias. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse grande desafio e que juntos estejamos unidos no Senhor como família de Deus para realizar a obra que certamente o Senhor deseja que realizemos. Vamos orar? Fechemos nossos olhos mais uma vez.
Senhor Deus, nós te pedimos que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.